Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês aqui nesse vídeo. E hoje eu gostaria de passar para vocês o meu entendimento sobre a verdadeira história de Lúcifer, de Satanás, né, de acordo com a Bíblia, aqui para vocês. É muito importante, né, a gente falar sobre isso, para a gente conhecer o inimigo, entender como o inimigo trabalha, como ele age. E depois, no final desse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês um pouco da majestade do poder de Deus lá no céu, né? O que Deus fez com os anjos para combater Lúcifer e os anjos que escolheram o lado de Lúcifer. Então esse vídeo, gente, é para a gente entender o poder do inimigo, certo? A gente entende o poder do inimigo, a gente entende por que ele age, como que ele age, à luz da Bíblia, tá? E também o poder de Deus, da majestade do poder de Deus, da ação de Deus com os anjos lá em cima no céu. Então esse vídeo aqui é um vídeo muito importante. Nossa, eu peço muito que você fique até o final, sabe? Pode ser um pouquinho longo esse vídeo aqui. Vou tentar resumir para vocês. Esse tema eu já assisti aqui em canais do Lamartine Pozzella, que é um pastor, né? Ele já falou sobre isso, falou assim, as 5 características, né? Sobre Satanás. E, assim, é um vídeo muito bom, é um culto que ele dá, né? De 1 hora mais ou menos. Porém, não que eu discorde dele, mas é que eu tenho uma visão diferente, um entendimento diferente sobre o que aconteceu. E eu creio que esse meu entendimento que eu tive é muito importante, muito importante. Então, gente, eu vou pedir para você, depois que acabar de ver esse vídeo, não esqueça de dar seu joinha, tá? Seu like, e de compartilhar também esse vídeo aqui com os cristãos que você conhece, tá bom? Não se esqueça disso. Então vamos começar o vídeo. A Bíblia nos diz que no começo Deus criou Satanás, né, Lúcifer. A Bíblia nos diz que ele foi o primeiro anjo a ser criado. A Bíblia, quando se trata de estrelas no Apocalipse, em diversos trechos bíblicos, as estrelas representam anjos, né? Então assim, com Satanás, ele com sua cauda ele arrastou terça parte das estrelas, né? Terça parte dos anjos, né? E estrela da manhã, né? Luz da alvorada, estrela da manhã, é a estrela mais importante, né? A primeira estrela, a primeira que aparece, né? Então, ou seja, a Bíblia nos dá a entender claramente que Lúcifer foi o primeiro anjo a ser criado, né? E mais bem trabalhado, com mais esmero, né? Mais carinho, foi o primeiro, né? Assim, mas Deus amava mais ele do que os outros? Não, não. Mas Lúcifer, ele tinha a posição, o cargo de querubim da guarda do trono de Deus. Assim, então vamos entender um pouquinho sobre a aparência, primeiramente, de Lúcifer, né? A aparência dele, como que ele era, né? Será que ele é assim até hoje? Vamos entender um pouco disso. A Bíblia, ela nos descreve os querubins como anjos de 4 asas, né? Então eles são anjos, têm 4 asas, têm uma cabeça e 4 rostos. Não são 4 cabeças, uma cabeça com 4 rostos, tá? Que fique bem claro isso. O primeiro rosto é semelhante a um boi, O segundo rosto é semelhante a de um homem. O terceiro rosto é semelhante de uma águia e o quarto rosto como de leão, né? Nessa ordem a gente compreende que o primeiro rosto, o rosto principal dele é de um boi, semelhante de um boi, né? Então assim, Satanás é diabo, aquela imagem de chifre, né? Aquele bicho com chifre, né? Semelhante a um boi, esse primeiro rosto é de um boi, tem sim chifres, né? A segunda imagem seria o segundo rosto de homem, semelhante a de um homem, né? O terceiro rosto seria de uma águia atrás, né? Uma águia. E na outra lateral do rosto, um leão. O corpo dos querubins, completamente cheios de olhos, né? As asas também com olhos até nas asas, né? E na parte da frente das asas, marcas de mãos de homem. Porém, Lúcifer era diferente. Ele era cheio de pedras preciosas. Olha só que coisa mais bonita, não é verdade? E depois eles foram lançados com fogo do céu para a terra, né? Com fogo. Então eles foram queimados. Então, Satanás
O diabo tem chifre e é vermelho, né? Se foi queimado, certo? Dá-se a entender sim que ele ou é bronze, cor de bronze, né? Bem queimado, né? Avermelhado sim. Então muito bem, os querubins são anjos guardiões. São anjos guardiões. Porém, a Bíblia descreve Lúcifer como o querubim da guarda. Ele era o querubim da guarda do trono de Deus. O Lamartine falou, né, na colocação dele, de que Lúcifer, né, ele era igual aos outros querubins, ele era igual. Né, ele não queria ser igual aos outros, ele queria ser diferente. Né, mas eu penso que ele já era diferente. Né, a Bíblia nos descreve que ele sim tinha diferenças, né, na minha visão, que eram bem óbvias com relação aos outros querubins. Né, até porque o mal que surgiu nele era um mal de orgulho, né, de vaidade excessiva. Tudo indica que Satanás, que Lúcifer, era o anjo mais poderoso e mais bonito. E também o primeiro, né, o primeiro anjo aí a ter sido criado por Deus. Então, pessoal, compreendendo pelo cargo que Lúcifer tinha, né? Pô, tem um cachorro chato aqui, cara. Ô, cachorro! Cachorro! Acho bom você ir mesmo. Acho bom você ir embora mesmo. Ah, cachorrinho. Então, compreendendo essa função diferenciada que Lúcifer já tinha dos demais querubins, dos demais anjos, né? Vamos lembrar aqui um pouquinho da hierarquia dos anjos, tá? Tinha os querubins, né? tinha Lúcifer, os querubins, né? Os serafins, arcanjos e os anjos comuns, né? Fora os seres viventes, né? Que o Apocalipse descreve lá, mas vamos aqui citar as 4 classes, né, básicas que a Bíblia nos diz de anjos. São os anjos comuns, né? São os mais baixos na hierarquia dos anjos. Pois os arcanjos são os líderes dos anjos. Pois os serafins, que têm 6 asas, né, que eles vão se encontrar pessoalmente com Deus também, né, que eles cobrem os rostos e os pés quando estão na presença de Deus, né, uma coisa maravilhosa. E os querubins. Mas beleza, vamos lá. Satanás, que é o antigo Lúcifer, ele era o guardião do trono de Deus, o que nos dá a entender sobre os poderes desse anjo, né, de Lúcifer. Como ele era o querubim da guarda do trono de Deus, né, a Bíblia nos diz isso, e Deus criou os anjos com livre-arbítrio, né, ou seja, entendendo isso, que é muito importante a gente entender isso, os anjos eles poderiam todos se voltar contra Deus a qualquer momento. Entendem? Então, ou seja, olha como Deus é tão bondoso, né? Ele criou lá os anjos, todos com livre-arbítrio. Então ele colocou um querubim especial para guardar o trono de Deus. E se todos os anjos dos céus se voltassem contra Deus, olha para você ver, nessa hipótese, né, Lúcifer, a estrela da manhã, ele tinha o poder para derrotar todos os anjos do céu juntos. Olha isso, dá para a gente compreender um negócio desse, né? Ou seja, os anjos foram criados com livre-arbítrio, todos com livre-arbítrio, né? E Lúcifer, ele era, a função dele era guardar o trono de Deus, né? E ser implacável contra todos os anjos, né? Quem conspirasse, juntasse ali uma equipe para tentar tomar e invadir o trono de Deus, por mais que fossem todos os anjos do reino de Deus, do reino dos céus, né? Lúcifer, ele tinha o poder, né? E ainda tem esse poder, tá? Ele não perdeu esse poder, já a gente vai falar mais disso. Mas ele tinha esse poder de abater todos os anjos juntos. Imagina, todos os anjos do reino de Deus, são milhões e milhões, contra um, que é Lúcifer, né? Eles perderiam ainda para Lúcifer, para a gente entender, né, as dimensões do poder de Lúcifer. Então, pensando bem, né, se ele tinha esse poder, ele era o mais rápido de todos, o mais poderoso de todos, era implacável em tudo, e não existia nada que ele fizesse de acordo com as limitações que Deus fez
né, com todos os anjos, não tinha nada que Lúcifer ousasse fazer que ele não fosse implacável, que ele não fosse perfeito em suas ações. Então, compreendendo isso, foi que ele conseguiu enganar ali terça parte dos anjos. Entendendo isso, gente, né, o que a gente consegue compreender desse ponto? Que Lúcifer, ele foi falar com todos os anjos do céu. Porém, um terço deles, né, acreditou em Lúcifer. E a Bíblia diz, né, muito importante esse ponto, a Bíblia diz que ele foi nos reinos dos anjos e ofereceu uma vida melhor para os anjos, reinos melhores do que Deus já tinha dado. Olha como isso é grave, né, e importante a gente lembrar aqui, né? A Bíblia diz isso claramente. Então, ou seja, ele foi nos reinos né, que existem lá dos céus, nos reinos dos anjos. Então, ou seja, a Bíblia também fala de reinos aqui na Terra. Então, para a gente conseguir imaginar, de acordo com o que a gente tem aqui, como que é lá no céu, reinos de anjos, países de anjos. Olha que maravilha, né? Então, Lúcifer foi nesses países e falar com os anjos, com todos eles, né? Oferecer uma vida melhor, reinos melhores. Mas se fica uma pergunta, como que ele conseguiu enganar anjos? Como que ele conseguiu enganar anjo? Anjo já está no céu, né? O céu é algo que a gente vai herdar aqui na Terra. Mas eles já estavam nos céus. Já estavam lá os anjos. Como que eles caíram nesse papo? Nesse papo furado de Satanás, né? Gente, na minha opinião, tá? Para o cara enganar anjo tem que ser muito bom. Ele tem que ser assim implacável, e para ele oferecer algo melhor, né, do que Deus fez para os anjos, ele também teria que passar a imagem de que era onipotente. Isso aqui é muito importante, pessoal. Satanás, ele tinha que passar a imagem de que ele era também onipotente como Deus é. Isso é muito importante, muito importante. Porque para ele ser semelhante ao Altíssimo, que a Bíblia nos diz que essa era a intenção dele, né? E se voltar contra Deus, ele tinha que convencer os anjos de que ele também era onipotente, que ele poderia fazer isso sim. Compreende? Agora, Satanás, ele sabia que ele ia falhar? Não, não. Porque o orgulho, gente, a gente pode sentir esse sentimento de orgulho. A gente se engana com pensamentos que a gente pode fazer coisas que, na verdade, a gente não pode. Que eu posso citar vários exemplos aqui, né, do orgulho do ser humano, mas acho que já ficou bem claro isso para vocês aqui. Acho que não é necessário, né? Até porque se ele soubesse que ele ia falhar, ele não faria. E eu aposto com vocês aqui que todos os demônios, todos os anjos, pessoal, olha, presta atenção aqui, que caíram no papo de Lúcifer, todos eles se arrependeram depois. Porque agora eles vão para o inferno. Mas vocês, nossa, eles se arrependeram, então eles têm salvação ainda? Essa é uma outra questão para um outro vídeo. Eu creio que não, tá? Já adianto para vocês aqui que eles não têm salvação, na minha opinião. Tá? Porque eles já vão para o inferno. Se eles tivessem salvação, pessoal, então para que essa guerra espiritual? Né? Era só se arrepender lá e se voltar para Deus de novo, né? E, pô, eu vou para o céu de novo, né? Eu não vou queimar. Então, assim, a princípio, né, bem logicamente, os demônios não têm salvação. O que nos mostra que o pecado deles foi um pecado imperdoável. Aqui na Terra nós também temos pecados imperdoáveis, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que nos mostra que não tem essa de, não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Não, a gente tem pecados mais graves, sim, para Deus, né? E até pecados imperdoáveis. É muito importante isso. Então a Bíblia nos diz que Deus, ele é fiel. Ele é fiel, ele não falha, ele não volta atrás com sua palavra. Então tudo que está no Apocalipse vai acontecer, galera. Então a gente tem que se voltar para Deus assim, de maneira radical e bem forte, gente. Sabe? E se você está distraído aí, vendo série, eu aconselho você a largar tudo isso e se dedicar a Deus, assim, totalmente, tá? Então, sabendo disso, que Deus, ele é fiel, né? Lembrando isso, né? Eu creio que Satanás, ele tinha que ter duas certezas de Deus.
que ele não ia morrer, que ia ser imortal e que não ia perder os poderes dele. Então, ou seja, tendo essa certeza, essas duas certezas, Deus sabia que ele ia trair, né? Mas deixou rolar. Deixou rolar. Lúcifer, sabendo que Deus é fiel, ele pensou, eu não vou perder meus poderes, né? E não vou morrer, então eu vou conspirar contra Deus. E foi aí que ele agiu, né? E mais pra frente a gente vê que quem que expulsou Satanás do reino de Deus? Olha que importante isso aqui, né? Foi um arcanjo, né? Arcanjo Miguel, que por sinal aqui é o nome do meu filho, tá? O nome do meu filho mais velho é Miguel. Então, por que que Deus usou um arcanjo? Olha a classe de anjo, né? Um arcanjo é muito inferior a um querubim, não é verdade? Então, a gente pode entender disso o seguinte, que Satanás, né? Lúcifer, ele convenceu ali os anjos na hierarquia os mais poderosos. Todos os querubins, todos os serafins. Não significa que isso é uma verdade absoluta, tá, pessoal? É um entendimento que eu tenho, que eu acho muito importante passar para vocês aqui, tá? E todos os anjos de alto escalão, que foi a minoria, inclusive, né, se voltaram para Lúcifer, né, e contra Deus. Então, ou seja, o que Deus ele acha bonito, né? O que ele achou bonito nessa hora? Olha lá, os anjos que escolheram ficar com Deus, né, que eram a maioria, porém eram os mais fracos, os mais inferiores na hierarquia, eles olharam para o time dos caras e viram Lúcifer lá, né? Só o Lúcifer já era o suficiente para derrotar todos, sozinho, em um piscar de olhos. Mas eles viram também outros querubins, os serafins e outros anjos, né? Todas as escalas superiores de anjos estavam ao lado de Satanás. E o arcanjo Miguel foi fiel a Deus, junto com 2/3 dos anjos, e o arcanjo Miguel tomou a frente. E Deus olhou para aquilo. Gente, olha que importante isso. Deus olhou para aquele arcanjo e pensou o seguinte, olha que maravilhoso isso. Ele sabe que não tem chance. Então, gente, olha que lição pra gente isso, galera. Não importa como você está agora, não esqueça, não perca sua fé em Deus. Seja fiel e leal a Deus. Não importa a sua situação financeira agora. Não importa quão pequenino você seja diante dos outros, sabe? Não perca a tua fé, porque olha o que aconteceu de acordo com o meu entendimento. Deus viu aquele arcanjo, aquele mísero arcanjo, contra Satanás e seus anjos. Os mais poderosos. Só o Lúcifer ali já era suficiente para vencer todos. Mas Deus viu aquele arcanjo e falou, é esse que eu vou usar. E Deus, honrando tua palavra com Satanás, não tirou os poderes de Satanás, né? Mas ele fortaleceu arcanjo Miguel ainda mais. Então, gente, olha aqui. Então, gente, Deus ele não tirou os poderes de Satanás. Ele ainda tem os poderes dele, né? Mas o arcanjo Miguel, Deus fortaleceu o arcanjo Miguel para superar Satanás em combate, em todos os aspectos. Então, gente, Deus, ele fortalece, ele pode fazer o impossível na tua vida, entende? E Lúcifer, como ele estava tão cego de orgulho, tão cego e tão enganado, que ele esqueceu, né, quem era Deus e do que era capaz de fazer o nosso Pai Celestial, né? Então, ou seja, Deus deu mais poderes para o arcanjo Miguel, poderes para superar, tá? Para superar Satanás, né? Que era o anjo mais forte, mais poderoso, e também criou o inferno, que vai ser a punição eterna para esses anjos. Olha para você ver que tiro no pé, né? Então, gente, essa é uma baita história que tem que ficar gravada no nosso coração, na nossa mente, sabe, na nossa vida, até o fim, pra gente não esquecer, não ter o coração orgulhoso, sabe, e negar Deus, sabe, gente, é ser ingrato à vida, às coisas que Deus lhe dá, ao pão de cada dia, por mais que seja simples, né, um alimento,
que você esteja comendo aí agora, né, com seus filhos aí, na dureza, sabe? Não importa o que você está passando. Deus, Ele é Deus do impossível. E Deus, Ele olha o teu coração. Ele olha o teu coração. Ele não olha obras, nada disso. Tudo que importa para Deus é o teu coração. Então, gente, eu gostaria de finalizar esse vídeo por aqui, tá? E orar por cada um de vocês que ficou até o final aqui, tá? Essa é a hora mais importante do vídeo. Deus Pai, muito obrigado por cada um que ficou até aqui nesse vídeo. E não deixe, meu Senhor, essas pessoas se esquecerem de quem o Senhor é. O Senhor é o Deus da glória, o Deus santo, o Deus do impossível, Pai, o Criador do céu e da terra e de tudo que existe. E o Senhor é bom e misericordioso, Pai. Que essas pessoas que estão aqui nesse momento, assistindo esse vídeo, sejam fiéis a Ti até o último minuto, Pai, até o fim, para que todos nós possamos nos encontrar aí no Teu reino, meu Senhor. Eu selo essa oração, que as pessoas não se esqueçam disso, Pai. Todos que ficaram até aqui no vídeo, não se esqueçam disso. Eu selo essa oração em nome do Teu sangue, Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, meus irmãos, muito obrigado. Tá? Compartilhe essa mensagem aqui com as pessoas que você ama, com os cristãos que você conhece. Tá bom? E até o próximo vídeo, se nosso Deus permitir.